tudo bem com vocês? Espero que sim, que não for. Eu hoje estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, como vocês podem ver no título, pela capa, hoje vim dar meu depoimento sobre esse livro aqui, galera. Enfim, gente, quem não sabe, eu comprei esse livro na Shein. Na época eu tô falando, nossa, parecendo que eu tô falando, eu comprei esse livro há anos. Mas enfim, no dia que eu comprei, que foi acho que esse ano, foi esse ano. Foi na Shein, né, como eu falei, foi R$ 34. Agora, quando eu fui pegar o link pra colocar nos meus stories, né, pra quem queria comprar, né, eu coloquei lá nos meus stories, né, como eu falei, indicando o livro, né, aí eu coloquei o link da Shein, né, que foi onde eu comprei. E quando eu fui ver, tá 40 e poucos reais agora. Acho que provavelmente subiu. Ou eu comprei de outra pessoa, né, esse livro. Assim, de outra pessoa que vende e tal. Aí eu peguei o link desse mesmo livro aqui, só que deve ser de outra pessoa que vende também esse mesmo livro. Mas enfim, vim dar meu depoimento. Depois de tempão lendo esse livro, enrolando, consegui terminar ele ontem. E que eu tava lendo ele, ó. E assim, eu pegava pra ler e tudo mais, só que aí depois ficava, tipo assim, um exemplo, ficava 2 semanas lendo. Aí depois, a outra semana, eu pegava 2 dias ou um dia só pra ler e depois parava. Aí depois de um tempão, eu voltava de novo a ler e tal. E tipo assim, eu amo ler, né? Comecei a gostar de ler esses tempos pra cá, que antes eu não gostava. Mas enfim, aí ontem, esses dias pra cá, eu tô pegando esse livro pra ler, né? Aí eu consegui terminar ontem. E é dessa autora aqui, ó, a Thaís, foi foda, Thaís, e o sobrenome dela não sei falar. Mas enfim, é dessa mulher aqui, a foto dela aqui. Mas enfim, gente, o que eu posso falar dele? Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo, quando eu terminei de ler Romeu e Julieta, que eu tenho um livro do Romeu e Julieta. Ele é fininho, que eu comprei na Shopee. Aí eu já li ele. Assim, foi o primeiro assim, que eu comprei na internet, né? Que eu fui ver, né, pra ver se era bom mesmo comprar esses livros pela internet, se é confiável. O primeiro livro que eu comprei pela internet foi o Romeu e Julieta, que eu gravei, que inclusive vai estar aqui embaixo na descrição. O vídeo deu mostrando e também deu, como fala? Dando a minha opinião sobre o livro. Se eu gostei ou não, vou deixar aqui embaixo. Enfim, aí eu li ele, já mal chegou, eu já comecei a ler. E foi rápido, né? Porque ele é mais fino que esse aqui, né? Esse aqui é um pouco mais grossinho que ele, que o do Romeu e Julieta. Aí tá. Aí depois eu pedi esse aqui pela internet, só que não foi na Shopee, como eu falei, foi na Shein. Eu fiz um vídeo também, acho que mostrando esse livro, se não me engano, não lembro se eu fiz um vídeo mostrando ele. Se não, vocês estão vendo agora. Não era pra ser você, o nome do livro. Enfim, gente, esse livro, né? Começando aqui a falar sobre a minha opinião sobre ele. Ele é bom, esse livro, gostei. No começo eu passei um pouco de raiva, confesso. No decorrer do livro, né, na verdade. Só que aí depois os dois ficam, né? Não vou dar um mega spoiler, os dois namoram. Né? Os dois começam a se odiar, primeiramente, assim, odiar, entre aspas, não é aquele odiar de verdade, mas sim, aquele ódio que no fundo tem um amor, sabe? Assim, gente, eu vou resumir a história. Esse filho aqui, ó, esse menino aqui, ele é sobrinho da amante dessa menina aqui, da amante do pai dessa menina, tá? Que é secretária do pai dela, que ela pegou, desculpa, gente, que ela pegou o pai dela, né, ela pegou o pai dela, traindo a mãe dela com a tia desse menino aqui. O nome dele é Cauã, o nome dessa daqui é Maiara. Aí beleza, gente. Aí, né, o pai dela divorciou da mãe dela. Aí ela foi morar com o pai dela. Aí a amante, que é a tia dessa menina aqui, foi morar com o pai dela e com a Maiara e levou o menino junto. Ai, que legal. Tipo assim, né? Claro, né, que a gente fica revoltada, né? Tipo, ela tava odiando o menino, né? Porque é óbvio.
pegou a tia dele traindo, não, a tia dele, né, ali nos amassos com o pai dela, como que não ia odiar a própria tia e o próprio sobrinho, mas mesmo assim o sobrinho não tendo culpa de nada, não tem, óbvio. É a tia que tá, né, fazendo as coisas erradas, entre aspas, não sei se eu sabia que ele era casado. O nome da tia dele, Eliana, tá? O nome da tia dele. E o nome do pai dela é Estevão. E o nome da mãe dela é Miriam, tá? E essa Tchone aqui, né, gravava um vídeo pra internet. Aí ela gravou um vídeo junto com a amiga dela, só que a amiga dela não apareceu, que a melhor amiga dela, essa Patione. Aí beleza, gente, aí ela grava um vídeo desabafando, contando ali a história de como foi morar com o pai dela e com a amante e o sobrinho da amante. E esse vídeo que viralizou na internet. E todo mundo da escola da Maiara e de Cauã, porque os dois estudam junto, além de morar junto, estudam juntos. Aí beleza, a escola toda ficou sabendo, e os dois estudam na escola de Fuleira. Acho que é de Fuleira? De Fuleira. Mas enfim, é isso aí, gente, o começo ali. Aí depois de um tempo ali, convivendo, a Maiara se acostumando ali a morar com o pai, com a madrasta barra amante, né, do pai, e o sobrinho da amante. Ela começou a perceber ali um sentimento pelo Cauã, um sentimento de amor, entendeu? Aí, ok, os dois começaram ali a, como falar, a se aproximar. Cauã começou a chamar ela pra jogar videogame, aqueles de corrida, e ele gosta de aquelas coisas de Fórmula 1, né? Tipo, durante os jantares, o Cauã e o pai da Maiara falavam sobre, né, Fórmula 1 e tal. Aí, enfim, aí os dois começaram a se aproximar. Aí os dois jogavam juntos. Cauã e a Maiara também iam plantar plantações no jardim de Maiara, né? Que a Maiara tem jardim de plantar as coisas, obviamente. Tipo flores, né? Plantar flores, jardim de plantar flores, né? Que a Maiara tinha. Aí, às vezes os dois jogavam juntos, né? No videogame de Cauã. E às vezes os dois iam plantar flores no jardim de Maiara. E deixa eu ver mais. Ah, e tem um senhor. Não é um senhor, gente, é modo de dizer. É um menino, que o nome dele é Felipe. Eu tenho um amigo que se chama Felipe, que também me segue aqui, que provavelmente ele vai ver só esse vídeo, não é mesmo? E nesse livro tem um Felipe também, só que esse Felipe, ele começou a seguir a Maiara, né, que como eu falei pra vocês, a Maiara aqui gravava vídeo pra internet, só que ela parou, aí a melhor amiga dela, que é lésbica, começou a virar influenciadora, só que a Maiara parou por medo, e porque ela tava se expondo demais, depois do vídeo lá, né, que eu falei de falar, que ela contou sobre a traição do pai dela, com a mãe dela. Mas enfim, voltando sobre o Felipe. Aí tem o Felipe, que seguia ela nas redes sociais, né. Aí, tipo assim, ele comentava em todos os vídeos, ela mal postava, e ele comentava, falava que se identificava com ela, né, sobre a separação dos pais da Maiara, né? Os pais do Felipe também separaram e que, tipo, ele não perdia nenhum vídeo da Maiara, porque deixava ele feliz, e sim ver os vídeos dela, ele ficava triste e tudo mais. Aí tá, e depois de um tempo, lá quase no final do livro, quase, gente, lá no meio do livro, pra trás, o Felipe mandou um buquê pra Maiara na escola dela. Um buquê e a cartinha, né? Porque ela tinha parado de conversar com ele, porque ele estava mandando muitas mensagens, uma atrás da outra, e muito estranhas, toda hora. Aí ela parou de responder ele e tudo mais, aí ele foi atrás da melhor amiga dela, da Maiara, né? A Gabriela. Aí ok. Aí mandou um buquê pra ela e uma cartinha. Aí que o Cauã também começou a gostar dela, da Maiara, nessa época aí, que o Felipe mandou o buquê. Que ele até perguntou, falou, nossa, quem que te mandou esse buquê, que não sei o que lá.
Cauã disse. Mas, enfim, aí, depois de um tempo, um decorrer da história, o Felipe, do nada, apareceu na casa de Maiara. E ele mora lá na puta que pariu. E apareceu na casa de Maiara. Na hora que a Maiara e o Cauã entrou na casa e viu um homem sentado na poltrona, era pra acabar com o pique do Goiás, gente. Pelo amor de Deus. Aí vai ver, era quem? Felipe. Como que ele chegou lá? Não sei. Porque essa Tonha aqui, ó, da Maiara, essa Tonha falou nos vídeos o nome da escola, um monte de vezes. Já gravou vídeo. Uniforme. Quando eu gravo, gente, vídeo com uniforme, eu fico meio assim, tampando, não deixo mostrar muito, né? Quando eu gravo com o meu uniforme. Quando é vídeo de arrume-se comigo, essas coisas assim, que aparece o uniforme, eu tento tampar ao máximo e tento virar. Eu tento não ficar virando, porque tem o nome da escola atrás também. E a Tonha também, tipo, fez vídeo mostrando a casa, mas assim, não sei se esse vídeo dela mostrando a casa dela, que não apareceu aqui, ela falou o nome da rua, bairro, a cidade normal, né? Porque, tipo assim, a cidade, dependendo de onde a pessoa mora, a cidade é grande, tipo, que nem a minha. Eu falo o nome da minha cidade? Falo, que é Uberlândia, Minas Gerais. Mas a minha cidade, né, Uberlândia, Minas Gerais, é gigante. Então, a pessoa não vai saber que bairro que eu moro naquela cidade, que no caso, Uberlândia, Minas Gerais, né, que a minha cidade é grande. Mas, assim, deve que ela, além de ter mostrado, feito um tour pela casa, que eu já fiz um vídeo desse aqui há muito tempo atrás, faz muito tempo mesmo, deve que ela falou o nome da rua, né? Mas, enfim. Aí o Felipe, gente, lembrando, eu estou falando os pontos mais impactantes do livro, tá? Tô contando as histórias, a história do livro, mas tô pegando mais os pontos mais impactantes do livro, entendeu? Se vocês quiserem saber da história inteira né, criou aí um interesse pelo livro, gente, depois eu vou colocar o link aqui pra vocês. Mas enfim, continuando lá sobre o Felipe. Aí, né, gente, quando a Maiara viu que o Felipe estava dentro da casa dela, ele meio que foi lá? Meio que ficou lá, falou, nossa, por que você não responde minhas mensagens? E uns dias antes ela tinha mandado, tinha desbloqueado o Felipe, né, que ela bloqueou, né? Ela desbloqueou ele e mandou mensagem, falou, olha, tal, eu não quero que você fique me mandando coisas e tal, e eu nunca fui sua amiga, eu só respondi seus comentários por educação, né, porque comentaram em todos os vídeos, né, e, enfim, eu respondi por educação e tudo mais, mas a gente não é amigo, né, enfim, aí ele bloqueou e tal, aí nesse dia que ele invadiu a casa dela, ele falou, por que você me bloqueou, que não sei o que, não sei o que lá. Aí ela explicou e tudo mais, que ele ficou criando coisa na cabeça dele, que ele era só um simples fã dela, que ela não tinha nenhuma amizade com ele e tal, que era só um fã dela, que gostava dos conteúdos dela. Enfim, aí depois disso, começou uma treta lá, ele pegou no braço dela assim, aqui enfiou a unha assim, na menina, a Maiara, né, que machucou. O Cauã veio pra cima dele, só que o Felipe jogou ele lá no chão. Aí depois que viu que a Maiara tava dando uma crise ali de choro, ele vazou fora. Aí o Cauã ligou pro pai dela, da Maiara, chamou a polícia, foi na delegacia, deu o depoimento lá e tal, explicou o caso e tudo mais. E beleza, aí depois de um tempo, nesse mesmo dia, eles voltaram pra casa, ela não tava conseguindo dormir, aí o Cauã foi até lá nela, deitou com ela pra tentar fazer ela dormir, pra depois o Cauã voltar pro quarto dele. Só que aí, o pai dela chegou bem na hora que viu os dois agarrados. Aí o pai dela ficou pistola, né? Porque já tava pistola sobre, né, o Felipe ter invadido a casa deles, né? E ter conseguido isso com a Maiara. Aí o pai dela ficou pistola. Falou, nossa, o que você tá fazendo na cama da minha filha? Que não sei o que. Vocês estão fazendo coisas adultas. Aí os dois, não, que não sei o que.
Aí o Cauã falou, não, é porque eu não tava conseguindo dormir, aí eu vim aqui ajudar ela e tal. Aí quase, gente, que ele expulsa o próprio Cauã de casa. Só que aí a amante do pai da Mayara chegou, né, e falou assim, não, você não vai expulsar meu filho e ninguém desta casa. Não sei o que. Aí o pai de Mayara fez. Tipo, não, primeiramente ele perguntou, vocês estão namorando, alguma coisa assim, ele falou. Aí eles não responderam nada, porque era verdade, né? Eles estavam juntos, né? Eles começaram a ficar, né? Aí que o pai da Mayara ficou doido. Aí mandou a Mayara de volta pra casa da mãe dela, namorar com a mãe dela. Aí beleza. Aí depois teve uma conversa. Mayara, pai de Mayara e mãe de Mayara, né? Estevão, Miriam e Mayara, né? O nome dos dois pais da Mayara e a própria Mayara. Sobre o relacionamento de Cauã e Mayara. Eles ficaram lá debatendo até o pai dela aceitar esse relacionamento. Aí depois, o Cauã foi lá na casa da mãe dela, né? Pra, né? Ele, como falou? Pra se apresentar pra mãe dela, falar que é namorada e tudo mais. E tipo assim, de primeiro ele ficou meio com medo, né? Por ser sobrinho da amante do pai da Mayara, né? Da amante que traiu a própria mãe de Mayara, né? Só que ela não ligou, né? Porque a mãe de Mayara, que no caso é a Miriam, de primeira gostou do Cauã, né? De primeira, assim, gostou. Mesmo ele sendo sobrinho da amante, né? Do seu ex-esposo, que no caso é o pai da Mayara. Aí, enfim, deixa eu ver o que é mais. Aí depois de um tempo, o Cauã e a Mayara foram para um restaurante favorito da Mayara e oficializou o relacionamento dos dois, né? Pediu ela namoro oficial, mesmo os dois já considerava o relacionamento deles ali como algo sério, mas só pra oficializar mesmo. Aí pediu ela lá em namoro no restaurante e tal. O pai dela, aí depois de um tempo, no aniversário de Cauã, fez um jantar, né? Só com as pessoas que ele queria que estivesse lá, tipo Mayara, Eliana e o Estevão, né? Que é o pai da Mayara, e a Eliana é a tia, né? Do Cauã. Aí eles estavam conversando ali e tal, juntinhos. Enfim. Aí depois de um tempo eles foram viajar, não lembro para onde. Aí foi Cauã, Mayara e a melhor amiga de Mayara. Que, gente, no livro, a Mayara, a Gabriela, que é a melhor amiga de Mayara, namorava, né, uma menina, né, porque como eu falei pra vocês, ela é lésbica, namorava uma tal de, lésbica, namorava uma tal de Larissa, só que aí depois, nessa viagem, né, mostrou lá, contou lá, né, que ela tinha terminado com essa tal de Larissa há 4 meses, que ainda tava sofrendo e tal, não sei o quê. E, enfim, foi isso, gente. Eu dei uma resumida do livro e minha opinião final. Asmei, mesmo eu tendo passado um pouquinho de raiva, principalmente que só de Felipe, entendeu? Que na casa da menina, a menina não pode ter um pouquinho de paz. Gente, mas que vida conturbada dessa menina. Ah, gente, no começo do livro, ela é morena. Só que aí, ela deu uma doida, né? Um fã dela lá falou assim, nossa, você não sei se foi um fã dela ou se foi a melhor amiga dela, que falou assim, você teria coragem. Ah, não, foi a melhor amiga dela que ela estava fazendo um vídeo. Aí ela, a melhor amiga dela falou assim, você teria coragem de pintar seu cabelo de loiro por não sei quantos reais. Eu não lembro quanto que era. Aí ela falou, não sei, não sei o que. Aí teve um comentário junto que falou assim, nossa, você ia ficar bonita de cabelo loiro. Ela foi lá e meteu um bloco e pintou o cabelo dela de loiro. O cabelo dela natural, acho que é um castanho escuro ou era preto, não lembro. Mas enfim, gente, foi esse o resumo do livro. Não contei tudo, porque eu não lembro de tudo. Só lembro das partes mais importantes. Mas enfim, gente, foi esse. E tipo assim, eu gostei muito do livro, mesmo eu tendo passando raiva ali com umas partes ali do livro, do Felipe, de algumas coisas lá que aconteceu com a própria Mayara. Mas tirando isso, gente, eu gostei muito do livro. Muito. Da história em si, foi muito bom. Cara, no final, os dois ali na praia, juntinho. Agora eu vou começar a ler outro, gente. Que é esse daqui, ó.
Deixa eu mostrar a vocês. O que você fez? Por que você rabiscou meu livro? Enfim, gente, eu vou ler este livro aqui. Contra todas as probabilidades do amor. Eu vou começar a ler ele. E esse aqui começa a ficar mais grosso que o outro. Gente, eu comecei a ler, né, o primeiro livro lá que eu falei, do Romeu e Julieta, fino. Aí do nada eu fui pro um pouco mais grossinho, que é aquele lá que eu acabei de mostrar pra vocês. E este daqui um pouco mais grosso. E eu vou começar a ler ele. Então, gente, foi isso. Depois, quando eu terminar de ler esse livro aqui, eu venho de novo, dando a minha opinião e contando um pouco da história. Como eu fiz aí com o do Romeu e Julieta e com aquele ali, né? Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.